que em nenhum momento nas janelas eu falei que contrataria qualquer nível de jogador Real Madrid. Nunca prometi isso para ninguém. A minha promessa aqui foi sempre honrar os compromissos, por mais que isso seja muito doído para o torcedor. Eu gostaria de estar falando aqui de diversas contratações, mas as pessoas têm dificuldade de encarar a realidade. A realidade é dura, ainda mais quando os rivais, principalmente aqui do Rio de Janeiro, conseguem, em algum momento, se reestruturarem, passaram algum período de dificuldade se reestruturando, e nesse período de dificuldade dos adversários que eles estavam se reestruturando, a gente ainda estava aprofundando ainda mais em dívida. E muitas pessoas vão interpretar isso como desculpa. Não, eu estou só falando a realidade. A gente identifica e deixa muito claro que a gente sabe muito bem onde a gente errou e a gente tenta melhorar e trabalhar para isso. Só que todos os exemplos que vocês dão de contratação quando é ruim são jogadores que não são utilizados e vocês não citam os que são utilizados. A gente identifica onde a gente errou, onde a gente poderia ser mais assertivo. É muito difícil porque a avaliação ela passa por um crivo muito detalhado, mas daí em diante o jogador performar ou não, isso é muito relativo. Eu particularmente acreditava muito, e não vou dar nome só para não expor, assim, eu acreditava muito que um jogador ia desempenhar, e esse jogador não desempenhou ainda, e o que está desempenhando muito era o que eu menos acreditava e que desempenhou bem. Então, assim, é uma questão de adaptação. Quando a Admar fala na questão de jogadores prontos, eu acho que ele não quis dizer na questão física, ele quis dizer na questão do estrangeiro, a gente ter menos segurança se ele vai desempenhar ou não. O brasileiro ele já conhece, na realidade, por mais que ele tenha ficado um bom tempo fora do país, que é o caso do Thiago Mendes, ele já conhece a realidade, então a adaptação que ele quis dizer para mim foi nesse sentido. Não foi de tempo de disponibilidade para jogar. Mas para ficar claro aqui, para não parecer desculpa, a gente sabe muito bem onde a gente errou e onde a gente pode melhorar. A questão do dinheiro, assim, a gente tem que ser muito claro. Desculpa eu responder a tua pergunta emendando outras, de repente eu já vou responder perguntas das outras pessoas. Por exemplo, quando eu falei que o Vasco, lá atrás, a gente ainda estava na questão, eu estava acho que na Câmara dos Vereadores, e eu falei, a SAF está quebrada, o Amodeu pode explicar melhor isso. E quando eu vendo jogos, ano passado, que eu vendi jogos, e o comprador ele escolhe os jogos, e ele escolheu o Palmeiras e o Botafogo, e a gente falou que foi pela questão financeira, e vocês são pessoas que têm informantes dentro do clube, que é uma coisa que faz parte do jornalismo, né? Ter fontes. Se vocês quisessem, vocês saberiam o motivo real. Só que eu preciso que vocês decidam que se vocês têm o desejo que eu fale e usem o que eu fale da forma correta ou eu não falo. Porque, por exemplo, o jogo que eu vendi, que foi por uma questão financeira, o debate que era alguém daqui levou para a própria televisão, falou assim, o Pedrinho vendeu o jogo por causa do dinheiro, mas esportivamente tinha que botar em São Januário. Até porque eu falei isso. É claro que eu quero jogar em São Januário, mas agora eu vou te fazer um depoimento. Eu vendi aqueles jogos, cada jogo foi 1 milhão, foram 2 milhões, porque a gente precisava juntar dinheiro para pagar o mês seguinte. O ano de 24, a gente pagava um mês quebrando a cabeça para pagar o outro mês. Eu estou falando disso agora. Mas quando eu falei alguma coisa sobre a questão financeira, eu fui criticado porque eu estava expondo o Vasco e ia dificultar os jogadores para o Vasco para serem contratados. Aí o que eu faço? Eu me calo. Eu me calo porque assim, se eu passar a verdade, as pessoas vão bater porque eu estou passando a verdade. Não pode falar isso que ninguém vai vir para o Vasco achando que o Vasco não tem dinheiro. Aí quando eu falo, eu sou criticado, mas a realidade é que nós vendemos para pegar esses 4 milhões para pagar o salário, para juntar para pagar o salário. E todos os meses de 24 foram assim, até que a gente entra com a medida cautelar antecedente por 90 dias, consegue, agradeço muito ao Amodeu e todo o departamento da SAF,
os executivos, que conseguem criar mecanismos, arrumar outros patrocínios. A gente passa na Copa do Brasil e eu olho para trás e falo assim, caraca, a gente fechou um ano com salário em dia, sem adiantar a receita de 25. Toda a receita de 24, ela estava adiantada. Só que se eu fico passando isso, eu sou criticado por vocês, porque aí vocês vão falar que eu estou afastando as pessoas do Vasco. Aí eu prefiro tomar porrada, porque eu vendi o jogo, mas isso vai se espalhando como se eu tivesse vendido, porque eu queria 4 milhões para botar um lustre no Vasco. Pô. Sua gestão ia ser diferente das outras. O comportamento da torcida, obviamente, quer dizer que ela não está gostando da gestão. Isso não quer dizer que eu não esteja trabalhando de forma diferente das outras gestões. Respeito muito o torcedor do Vasco, muito, e vou sempre respeitar. Como eu falo para vocês, a gente cria padrões de perfil para certos cargos. Por exemplo, eu estou presidente, então eu tenho que ter esse tipo de perfil, porque o presidente tem que ser coração duro, tem que ser um cara autoritário, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu não sou assim. Então, se você me perguntar, me entristeceu? Me entristece todas as vezes, pô. Porque a torcida do Vasco me xingar, vai me entristecer e vai me machucar. Porque eu sou vascaíno. Tem um lado afetivo muito grande com relação a isso. Então, quando a torcida me xinga, é lógico que me ofende. Me ofende no sentido de me entristecer. Isso vai fazer com que eu pare de trabalhar? Não. Eu vou trabalhar ainda mais para que eu consiga reconquistar o torcedor. E não o Pedrinho reconquistar o torcedor. O clube, de uma forma única, ter uma conexão arquibancada, campo, administração. Agora, com relação à gestão, que você falou, que eu prometeria ser diferente das outras, o que eu poderia fazer, te dar como maior prova, entrar numa recuperação judicial e colocar todos os meus bens. Eu não era obrigado a entrar numa recuperação judicial. Eu estou voltando porque a tua pergunta me permite isso, tá? Então, assim, só para não parecer que eu estou sendo repetitivo. Porque as pessoas normalizam certos comportamentos quando elas querem levar para um viés, que alguém me perguntou político aqui e acabou que eu não respondi. Para um viés político. Então, elas normalizam quando uma coisa forte. O Vasco retomou a carga pelo atacante Andrés Gomes, que atua no Reims, da França. As conversas avançaram e os clubes debatem o modelo de negócio. A informação foi publicada primeiramente pelo canal Na Torcida Vascaínos e confirmada pelo Lance.